Oséias capítulo 4, a partir do verso 1, diz assim: ouve a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar, adulterar, e há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso a terra está de luto, e todo que mora nela desfalece, como os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar perecem. Olha até que ponto chega o pecado do homem. Hoje o que nós estamos vendo é a terra sendo destruída, tem nada a ver com camada de ozônio, irmão, é pecado. Olha a que nível, aonde vai o nosso pecado. Todavia, ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os sacerdotes aos quais acusa. Por isso, tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite, e destruirei a tua mãe, ou seja, a tua terra, Israel, o povo. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Quanto mais estes se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Alimentam-se do pecado do meu povo, e da maldade dele tem desejo ardente. Ele está falando dos sacerdotes. Os sacerdotes, ao invés de pregar a palavra, viver a palavra, estavam se enriquecendo com o pecado do povo, porque aí o povo teria que levar muitas ofertas para ter o perdão dos pecados, porque naquela época precisava-se entregar sacrifícios e ofertas por causa disso. Por isso, como é o povo, assim é o sacerdote, e castigá-lo-ei pelo seu procedimento, e lhe darei a paga das suas obras. Comerão, mas não se fartarão, entregar-se-ão à sensualidade, mas não se multiplicarão, porque ao Senhor deixaram de adorar. A sensualidade, o vinho, a bebida, tiram o entendimento. Pula para o verso 15 do capítulo 5, verso 15 do capítulo 5, olha o que Deus diz para o profeta comunicar ao povo: eu, Deus, irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará, ao 3º dia nos levantará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã, e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Por isso os abati por meio dos profetas, pela palavra da minha boca os matei, e os meus juízos sairão à luz. Pois misericórdia quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus, mais do que o holocausto. Você pode dizer glória a Deus? Oséias, ele foi contemporâneo de 3 profetas, Isaías, Amós e Miqueias. O tempo desses profetas foi um tempo glorioso, um tempo profético glorioso em Israel, glorioso em Judá. A época de Oséias, Isaías, Miqueias, Amós, era um tempo de muita prosperidade na nação. Havia muita riqueza na nação, a nação estava próspera, havia muito crescimento. O profeta Oséias, ele profetizou no reinado de 4 reis de Judá e de um reinado de Israel, o reinado de Jeroboão II.
Oséias, ele viveu num tempo onde Israel vivia uma evolução muito grande da sua agricultura, das suas construções. Foi a época que construíram grandes cidades, grandes fortalezas, grandes muralhas. A nação estava bem financeiramente, mas estava numa miséria espiritualmente. Hoje nós vimos que o Brasil, nesses últimos 12 anos, o Brasil tem prosperado, o Brasil tem crescido, o Brasil tem descoberto riquezas, mas o Brasil ainda possui um bolsão de miséria social e um bolsão de miséria espiritual. Oséias estava numa época onde o povo não precisaria reclamar de dificuldades de comida, dificuldades financeiras. Na época desse profeta, nunca Israel experimentou um alargamento das suas fronteiras, nunca experimentou, a não ser na época de Salomão, um crescimento das suas terras, como na época de Oséias, e somente comparado à época de Salomão. Foi na época de Oséias, foi na época do reinado de Jeroboão II, que se cumpre uma palavra profética dita pelo profeta Jonas. O profeta Jonas, lá no livro de 2 Reis, capítulo 14, verso 25, ele lança uma palavra, é dito que ele lançou uma palavra, que Israel estenderia as suas fronteiras, e é no reinado de Jeroboão II que acontece essa prosperidade. O problema é que o povo estava muito bem financeiramente, rico, mas miserável espiritualmente. E o Salmo 42, verso 7 diz que um abismo chama outro abismo. O povo perdeu o medo e a vergonha de pecar. O povo perdeu o temor de adorar o Deus vivo, estava adorando madeira, estava adorando imagens, estava adorando pedaço de pau. Irmãos, Israel chegou a um ponto de pegar os seus cajados, os pastores tinham cajados, usavam cajados para fazer adoração ao cajado, e o cajado responder para eles perguntas, consultava o pedaço de pau, e a Bíblia diz que havia um espírito, porque quando você começa a buscar outros lados que não é Deus, quando você começa a buscar outras coisas sobrenaturais que não é Deus, existe o outro lado, existe o lado do ocultismo, existe o lado da negritude, da escuridão que se manifesta. E a Bíblia diz nesse livro de Oséias, que havia um espírito, no capítulo 4, verso 12 que lemos, havia um espírito de prostituição agindo na nação. Não se engane, se você não procurar a Deus, se você procurar outra forma espiritual, o diabo vai se apresentar a você, vai se manifestar a você, e em Israel acontecia isso. Havia um espírito de prostituição levando o povo a cada vez mais se atolar no pecado, a cada vez mais se envolver em pecados dos mais odiosos. Não sei se você sabe, se você se lembra disso, mas na época desses profetas existia uma coisa chamada os prostitutos e as prostitutas cultuais. Eram homens e mulheres que eles eram pagos pelos sacerdotes de ídolos, para que as pessoas viessem e tivessem relações sexuais, supondo eles que assim o homem ou a mulher seria mais fértil. Chegou um ponto, irmãos, que as mulheres de Israel estavam tendo relações sexuais embaixo de árvores, supondo elas que fazendo embaixo de árvores, elas seriam mulheres muito mais férteis. Os homens, por sua vez, não davam exemplo. Você lendo mais adiante, você vai ver que a Bíblia fala, Oséias fala que as mulheres, e cita noras, e cita esposas, elas eram infiéis, elas adulteravam, elas traíam seus esposos, as noras traíam seus esposos, e os homens por sua vez não davam exemplo, porque os homens viviam na bebedeira, os homens viviam embriagados, os homens viviam se envolvendo com as prostitutas. Israel estava num lamaçal sem fim. Israel estava numa vida de cada vez mais se envolver no pecado. Os sacerdotes eram homens enganadores.
Os sacerdotes, eles não motivavam o povo a buscar arrependimento. Os sacerdotes não pregavam arrependimento. Os sacerdotes não chamavam o povo para uma mudança de vida. Os sacerdotes não diziam ao povo: olha, nesse caminho vocês estão indo para um outro lado que não é o lado de Deus. Os sacerdotes não chamavam o povo a se levantar, a rasgar as vestes, a colocar pano de saco, a jogar cinza na cabeça, se arrepender e mudar de vida. Mas os sacerdotes, eles lucravam, eles queriam que o povo continuasse, porque quanto mais o povo continuava no pecado, mais o povo via até o culto apresentar ofertas de sacrifício, ofertas de arrependimento. Mas era um arrependimento de boca para fora, era um arrependimento nominal e não um arrependimento de alma. Por isso, quando você vem no altar de Deus, você precisa entender que a sua oferta que você entrega aqui é sim um ato espiritual, mas precisa fazer parte do seu culto, precisa estar na totalidade do seu culto, não é um evento abandonado, largado, separado do seu culto, porque é um momento espiritual. Por que nós insistimos que as crianças fiquem aqui na nossa igreja até na hora do dízimo? Porque as crianças têm que aprender que entregar dízimo, entregar oferta, faz parte do culto. Mas nem os sacerdotes pregavam. Por isso que eu disse na introdução, hoje a igreja do Senhor, ela precisa pregar sobre salvação, ela precisa pregar sobre pecado, ela precisa pregar sobre arrependimento, ela precisa pregar sobre mudança de vida, ela precisa pregar que os pecados não são os pecados escandalosos, que nós muitas vezes nos escandalizamos. Porque a menina ficou grávida sem estar casada, porque o pastor adulterou e caiu o ministério, porque o irmão foi pego no motel. Não, irmãos, não são só esses pecados escandalosos que a igreja tem que pregar. A igreja tem que pregar sobre mentira, a igreja tem que pegar sobre pessoas que dão tombo, a igreja tem que pegar sobre pessoas que cumprem e não pagam, a igreja tem que pregar sobre pessoas que dão uma palavra e não cumprem, a igreja tem que pregar sobre pessoas que adoram quebrar relacionamentos dentro da igreja, a igreja precisa pregar sobre pessoas que se levantam na família para destruir a unidade da família, a igreja tem que pregar sobre pais que não se portam como pais, que não dão autoridade dentro de casa, a igreja precisa pregar sobre mulheres, sobre mães que não se portam como mulheres, que não se portam como esposas, mas se portam como sugadoras dos seus esposos. A igreja tem que pregar sobre essas coisas. A igreja tem que pregar que é pecado você namorar e as suas autoridades não saber que você está namorando, que você está transando, que você está indo para motel. A igreja tem que pregar sobre essas coisas. Os sacerdotes não pregavam sobre essas coisas. E a igreja do Senhor Jesus está se calando, porque a igreja está crescendo, porque a igreja está ficando próspera, porque a igreja está comprando terreno, está construindo grandes templos, e está com medo de perder dizimistas que têm grandes recursos, pois esta igreja aqui é uma igreja, meu irmão, que jamais vai se dobrar diante destas coisas. Nós não podemos, queridos. Nós não podemos fazer isso. Nós, como sacerdotes, não podemos ser sacerdotes da época de Oséias. Temos que ser sacerdotes da época da graça, que prega a salvação, a verdade. Mas o povo, ele estava vivendo numa época que os sacerdotes não pregavam. Os sacerdotes não viviam isso. E o livro de Oséias, se você pega do capítulo 1, você descobre coisas nesse texto, nesse livro extraordinárias. Deus, ele levanta Oséias para fazer tantas declarações de amor, que esse livro, ele chega a ser apaixonante. Na nossa escola de formação, na sala dos jovens, nós estamos estudando os livros de profetas, e nós, quando estudamos esse livro, eu fiquei impactadíssimo com esse livro, muito impactado, muito, já li Oséias várias vezes, mas é diferente. Quando você começa a juntar um grupo, discutir o texto, andar no livro, você vai descobrindo coisas impressionantes. Hoje nós estudamos sobre o livro de Jonas, e a minha esposa me falou: meu Deus, eu li o livro de Jonas tantas vezes, não tinha visto isso, não tinha visto aquilo. E os jovens participando e falando uma coisa impressionante. Aí você vai lendo o texto, você descobre tantas declarações de amor. Um povo, no quadro que eu falei para vocês, estou resumindo o quadro, porque não dá tempo para falar tantas coisas que esse povo fazia. Oséias é levantado por Deus. Oséias é levantado por Deus para fazer declarações de amor. Das declarações de amor que Oséias faz é no capítulo 14. Ele diz: volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos seus pecados você está caído.
tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Diz ele: perdoa toda a iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos e os sacrifícios dos nossos lábios. Em vez de novilhos, em vez de ofertas, em vez de estar no culto sentado, eu quero sinceramente rasgar o meu coração e falar palavras sinceras ao Senhor. É como se Oséias estivesse fazendo um eco da palavra de Jeremias 31, com amor eterno eu te amei, e algumas versões diz, com fidelidade eu te atraí, é como se Oséias estivesse falando as mesmas coisas que Jeremias disse. Deus atraiu você, Deus fez você, sabe, você e eu não somos da descendência carnal dos hebreus, mas nós temos muito mais do que os hebreus. Nós temos um Deus que enviou seu Filho Jesus para dizer para mim e para você que Ele te chamou com amor eterno, Ele te atraiu com amor eterno. Oséias, diferente, querido, dos outros profetas. Os outros profetas são chamados, os outros profetas recebem uma palavra, recebem um comando para estarem pregando. Oséias, diferente desses profetas, ele não só recebe uma palavra, como ele precisa viver aquilo que Deus falou para ele. Oséias, a vida dele é a sua pregação. Deus diz para ele: Oséias, você vai receber uma palavra de mim, uma ordem. Capítulo 1, você vai casar com a mulher da prostituição, e essa mulher vai te trair, e essa mulher vai retornar às suas velhas práticas. Deus fala com ele: você vai casar com a mulher da prostituição. Você lê isso lá no capítulo 1 até o capítulo 3, mas essa mulher, ela vai trair você, ela vai voltar às velhas práticas. Oséias, no contexto que Deus o chama, querido, está representando o próprio Deus. Oséias era um homem santo, Oséias era um homem separado por Deus, Oséias era um homem que caminhava conforme os preceitos divinos, Oséias era um homem que lutava para ser um santo, para ser um homem correto, para ser um homem sério. Oséias estava ali diante do povo, no meio do povo, representando o próprio Deus, enquanto a mulher que Deus manda ele casar, chamada Gomer, era uma prostituta. Essa mulher representava o povo infiel, o povo impuro, o povo pecador, o povo que virou as costas para Deus. Mas Deus diz para ele: você vai casar com ela. Por quê? Porque um dia eu disse que eu me casaria com eles. Porque Deus estava lembrando ao povo que ele tinha dado uma palavra para Moisés, e disse para Moisés: Moisés, este povo é um povo que eu amo, é um povo que vai ser a minha esposa, é um povo que eu vou dar glória, vou dar fama, e vou dar honra, e vou exaltar sobre todas as nações. Por isso que Deus disse para ele: você vai casar com ela. Mas essa mulher vai te trair. O povo de Israel, se você se lembrar, desde que o povo foi chamado do Egito, no livro de Êxodo, o povo ficava numa gangorra com Deus. Pecava, voltava, pecava, voltava, pecava, voltava. Isso é traição, isso é adultério. Isso é adultério. O povo andava com o marido apaixonado, andava do lado do marido que cuidava dela, cuidava dele, amando. Um marido que cuidava, um marido que dava tudo. Daqui a pouco ela traía, adulterava e voltava às velhas práticas. É isso que aconteceu com Gomer. E nós queremos nesta noite, querido, depois desta introdução, tirar algumas lições desse texto. Eu quero tirar 3 lições desse texto. E a primeira que eu quero trazer para nós, em cima desses textos, em cima dessa vida deste grande profeta, a primeira lição é que a intensidade do amor de Deus, a intensidade que Deus nos ama, o impede, o impossibilita de nos abandonar. O amor de Deus é tão grande, que ele impede, o amor dele é tão grande, que impede Deus de abandonar-nos, mesmo nós pecando. Mesmo nós, o povo que estamos no pecado, Deus não nos abandona, porque o amor dele o impede de fazer isso. Este amor de Deus o faz se mostrar, o faz se revelar com aqueles que representam a Ele com fidelidade no meio de um povo infiel. O amor de Deus é tão grande
que ele não abandona o povo pecador, porque no meio do povo pecador, há sempre aqueles 7.000 que não se dobram diante de Baal, há sempre aqueles 7.000 que continuam fiéis, e são esses fiéis que Deus usa para explicar ao povo, para mostrar ao povo que o povo precisa de arrependimento. O povo estava vivendo uma miséria, o povo vira as costas para Deus. O povo começa a virar as costas para Deus e se dobrar diante de imagens e diante de esculturas. No capítulo 2, verso 8, Deus fica tão indignado com o povo, que Deus diz para Oséias: você sabe o que o povo está fazendo? O povo está dizendo que quem dá prosperidade para eles é essa madeira, é essa imagem. Pois sou eu que dou óleo, sou eu que dou azeite, e sou eu que tenho dado a prata e o ouro. Você tem reconhecido na sua vida, querido, que é Deus que tem te dado o seu sustento? Você tem reconhecido na sua vida que apesar das provações, apesar do seu salário não estar como você gostaria, apesar do seu rendimento não estar como você gostaria, a sua empresa não está vendendo como você gostaria, mas você tem a consciência de que é Deus que está suprindo o que você está tendo? Você tem que ter essa consciência, eu tenho que ter esta consciência. Queridos, aonde há um fiel de Deus, aonde há uma igreja fiel, aonde há um povo fiel, Deus sempre dá sinais, Deus sempre dá lições, Deus sempre dá ensinos, para que o povo acorde, e para que aqueles que são fiéis continuem sendo fiéis. Oséias ouve a voz, Oséias, ele se mostra de uma obediência assustadora. Porque falando sério, Deus chega para você que é solteiro, quem é solteiro? E levanta a mão. Ué, só isso? Sai de trás da bagagem aí, ué. Por que os namorados levantam a mão? Você não casou ainda? Você é solteiro, velho. Deus chega para você e fala assim: olha aqui, você vai me ouvir, estou te dando uma palavra, você vai lá no, como é aquela rua ali? Lá no Copo Sujo, você vai lá no Copo Sujo, e vai pegar, lá no Nordeste, na terra que eu não sou do Nordeste, mas é bem pertinho, chamava de quenga, você vai pegar uma quenga, e vai casar com ela. Imagina isso. Vocês viram o menino cantando aqui, o Igor? Aquele rapazinho tá de rosa rosa, bonitinho. Imagina Deus falar isso com o Igor. A Natália ia orar como nunca orou. Aí Deus dá a palavra, você vai lá e casa, que eu quero mostrar para a serra, a situação que a serra está. Ele não questiona, ele ouve. A diferença de um povo desobediente para aquele que é fiel. Ele ouve a voz. Seria terrível na vida dele. Além de tudo, Deus tinha falado que ele ia trair, ia ser traído. Ele vai, ouve. Alguns estudiosos, queridos, eu quero deixar isso claro para vocês sobre a Gomer. Alguns estudiosos têm algumas posições a respeito dessa prostituta. A primeira posição que eles falam é que provavelmente Gomer não seria uma prostituta como nós estamos pensando que ela fosse, mas uma prostituta religiosa, mas uma mulher que era idólatra. E depois ela se casa com Oséias e se torna uma prostituta. Essa é uma visão que alguns estudiosos têm. A segunda visão que os estudiosos têm é que ela não era uma prostituta, mas depois que ela casa, ela se torna uma prostituta. Obviamente que essas duas visões a Bíblia rechaça. A Bíblia, ela por si só, se você ler o capítulo 1 até o capítulo 3, você vê que essas duas opiniões não tem muito sentido. Uma outra interpretação, que essa encaixa mais na profecia de Oséias, encaixa mais nos textos, é que Gomer realmente já era uma prostituta. Como eu estou dizendo para você, era lá do Copo Sujo. E Deus mandou ele lá no Copo Sujo de pegar a prostituta. Isso encaixa muito mais naquilo que Deus está falando. Por quê? Porque o povo já estava na lama, o povo já estava no pecado, o povo já estava embebecido na imoralidade. O povo já estava completamente dominado pela imoralidade. E nessa visão,
nessa visão de nós vermos que Deus pega uma prostituta, manda casar com Osés, Deus faz com que Osés case com ela e dá 3 sinais para o povo. O primeiro sinal é um filho. O primeiro filho que Deus dá a essa mulher chama-se Jezreel, ou seja, Deus semeia, Deus espalha. E Deus começa a ministrar o povo através dos filhos da Gomer. Ele diz, este primeiro é o filho de Oséias. A Bíblia diz que é filho de Oséias com Gomer. Deus espalha, Deus semeia. E Deus declara uma palavra sobre a nação e diz, a partir desse menino, eu vou destruir em Israel todo o reinado, toda a dinastia de reis. Depois disso você não tem mais reis em Israel. Acabou. Destrói. A palavra se cumpre. Deus está cumprindo, através do nome desse menino, um erro, um absurdo que foi feito na história de Israel. Se você se lembra, quem se lembra de Jezabel e Acabe? Lembra de Jezabel e Acabe? 2 demônios que reinaram em Israel. Deus deu uma palavra para um homem chamado Jeú, que Jeú reinaria em Israel e mataria Jezabel. Pois ele faz isso, ele mata, mas ele extrapola aquilo que Deus manda fazer. Ele sai matando príncipes, sai matando reis, e Deus ali amaldiçoa a nação, e através disso Deus quer consertar um erro. Havia uma culpa sobre Israel. O segundo sinal que Deus dá para o povo, o segundo filho, chama-se, aí na sua versão deve estar diferente, mas a maioria das versões mais antigas, elas vêm chamando esse menino de Lo-Ruana. Quem se lembra de Lodebar? Aqui na igreja tem uma febre de Lodebar, né? Lodebar nunca mais, né? Lodebar significa não palavra, sem palavra. Essa palavrinha, lo, significa não, é uma negativa forte. E o significado desse menino é desfavorecida. Enquanto no primeiro caso, o filho de Gomer é relatado como filho dela, de Oséias, neste caso, este menino, esta filha, não é filha de Oséias. Começa a se cumprir o que Deus diz para Oséias, ela vai te trair. Ela vai te trair. E Deus usa um filho do adultério para dizer para o povo, vocês não têm mais o meu favor. Meu irmão, preste muita atenção nisso. Quando você perder tudo na sua vida, se Deus se levantar e permitir que você perca tudo na sua vida, melhor dizendo, perder seu carro, perder seu apartamento, perder sua fazenda, perder seu emprego, perca tudo. Mas não perca o favor de Deus, porque o favor de Deus te restaura, o favor de Deus te levanta, o favor de Deus te restitui tudo que você perdeu. O favor de Deus é manifesto através da misericórdia. Mas a partir do momento que você perde o favor de Deus, a partir do momento que você começa a ofender a Deus, a blasfemar contra Deus, a dizer, eu perdi meu carro, perdi meu emprego, Deus não gosta de mim, Deus virou as costas de mim, você começa a se afastar de Deus, você começa a querer perder o favor de Deus, você começa a se tornar um desfavorecido, perdendo o favor de Deus, você não tem como se restaurar. O povo estava vendo essas coisas, o povo estava entendendo que Deus estava falando com Oséias, mas não havia arrependimento, não havia mudança, não havia nenhuma ação de desespero por parte do povo. Querido, não perca o favor de Deus na sua vida. Hebreus capítulo 10 diz para nós assim, terrível coisa, algumas versões dizem horrível, horrível coisas é cair na mão do Deus vivo. Deus é justo, querido, Deus é misericordioso, Deus te ama com um amor que nós nunca amaremos como Deus ama, mas Ele é um Deus justo. Por isso que Hebreus diz, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O povo parecia que não entendia isso. O povo parecia que estava vivendo em outro universo, porque o povo de Oséias não tinha ainda, obviamente, Hebreus, mas quando o escritor de Hebreus escreve esse texto no capítulo 10, ele está lembrando de Deuteronômio capítulo 32, quando Deus diz, olha, a vingança é minha, não perca, querido, o favor de Deus na sua vida. O terceiro filho dessa mulher também vem com esta expressão, lo a mim, ou seja, não meu povo, esse povo, Oséias, não é meu povo.
Um povo que Deus tinha, como nós dissemos antes na introdução de Deuteronômio 26, declarado que era o povo do seu amor. Era o povo aonde seria um povo particular de Deus. Um povo aonde ele ia dar fama, onde ele ia dar honra, onde ele ia dar prosperidade. Agora ele diz: Osés, esse povo não me pertence. Não, meu povo. Havia no Israel uma infidelidade excomungal. Deus não suporta viver com gente que vive na infidelidade. Deus não suporta andar com pessoas que caminham na infidelidade. Deus mostra por meio dos filhos gerados por Gomer a infidelidade do povo, a infidelidade de toda a nação. Mesmo assim, querido, olha que coisa espetacular. Mesmo um povo infiel, mesmo um povo em pecado, mesmo um povo lameado, Deus continuava dando sinais de arrependimento. A minha pergunta para você nessa noite: você tem ouvido os sinais de Deus de arrependimento para a sua vida? Você tem ficado atento o que Deus tem mostrado-se para você nos cultos, nas suas reuniões de células, no seu discipulado, no seu ministério, no seu tempo de oração? Você tem observado que Deus tem se revelado para você, mesmo que você não esteja bem com Ele, mesmo que você esteja até com pecado, Deus tem dado sinais para você no meio que você tem vivido. O povo, ele estava tão obstinado, tão cego, que ele não estava conseguindo ver, ou não estava conseguindo abrir o coração, para entender os sinais que Deus estava longe. Eu quero dizer para você nessa noite que Deus não está longe de você. Não importa como que você está aqui hoje, não importa. Talvez essa semana você caiu na fé, talvez essa semana você se lameou igual porco, mas Deus está dizendo para você: eu estou te dando sinais para você mudar de vida. A primeira lição que nós tiramos, que a intensidade do amor de Deus o impede de abandonar o seu povo, mesmo que esse povo esteja no pecado. A segunda lição que eu quero tirar para nós, está no capítulo 6 que nós lemos, quando ele diz aqui no verso 4, o que farei, ó Efraim, o que farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem de manhã, é como o orvalho da madrugada que cedo passa. A segunda lição que eu tiro desse texto, é que Deus, Ele quer atrair um povo que o ame profundamente. Deus quer atrair um povo que o ame profundamente e não apenas o deseje momentaneamente. Deus não quer viver com você uma paixão louca, uma paixão doida, aquela que você esquece tudo para viver com Ele, mas daqui uma semana ela passa. Deus compara o amor desse povo ao orvalho da manhã, ao orvalho da madrugada, melhor dizendo. Deus compara o amor desse povo ao orvalho da madrugada. Em primeiro momento, se você for olhar para o orvalho da madrugada ele é lindo, é maravilhoso. Se você já teve a oportunidade de acordar de madrugada, estar em algum lugar de madrugada, e olhar a plantação, e olhar as plantas, é lindo, aquela madrugada, toda a campina cheia de orvalho. É muito bonito. O orvalho ele tem algumas características interessantes. Primeiro, como eu disse, como o texto está dizendo, é um orvalho da madrugada, ou seja, cai com frequência, todo dia tem orvalho, cai abundantemente. O orvalho ele vem de forma silenciosa, sem barulho, não é igual a chuva faz um barulho, faz um estardalhaço, mas o orvalho vem em silêncio, e cumpre o seu papel. O papel do orvalho é regar, mas o grande problema do orvalho, é que ele é momentâneo, rapidinho ele vai embora. Ou as horas passam, o sol começa a surgir, ou antes mesmo ele já seca. É este o amor que Deus compara do povo. O seu amor está como orvalho. O seu amor, ele parece ser tão intenso, ser tão lindo, mas é algo momentâneo, é algo que passa. É algo que passa. Quando nós amamos Deus momentaneamente, queridos, nós até sabemos de algumas verdades, mas isso não muda o nosso sentimento. Nós sabemos naquele momento, poxa, Deus é tão bom, Deus é maravilhoso, mas isso não muda o nosso sentimento. Nós continuamos apaixonados por Deus por um momento. Nós queremos Deus por aqueles momentos. No capítulo 6 que nós lemos,
O povo até mostra algumas dessas verdades quando a pessoa está apaixonada por Deus momentaneamente. Ele diz: vinde e voltemos para o Senhor. Primeira verdade, o povo sabia. O povo sabia o que fazer e para onde recorrer, para Deus. Segunda verdade que ele diz aqui, e ele nos despedaçou, ou seja, o povo entendia que os momentos de deserto que eles estavam passando, foi o próprio Deus que deixou. Terceira coisa que eles falam aqui, e ele nos sarará. E ele nos sarará. Havia uma consciência do povo, que o único que podia curar era só o Senhor. Por mais que eles estavam rodeados de ídolos, por mais que eles estavam rodeados de imagens, eles sabiam que aonde havia a cura, era só no Senhor. Mas isso não mudava o sentimento do povo. O povo continuava apaixonado por Deus, momentaneamente, como um orvalho da manhã. Nessa sala, falando sobre esse livro, uma jovem falou uma coisa que eu fiquei com aquilo remoendo no meu coração a semana toda, desde a semana retrasada. Quando nós falamos dessa questão de comparar, Deus compara o amor do povo ao orvalho da manhã, ela disse assim: nós nos comportamos com Deus muitas vezes igual uma prostituta. Aquilo nos assustou. E ela explicou por quê. Simples. Porque nós vamos a Deus, porque nós estamos aqui naquele momento de intensidade. Nós queremos alguma coisa de Deus. Quando nós temos aquilo de Deus, nós abandonamos, largamos, vamos nos afastando, não temos mais a mesma intensidade. Uma prostituta, ela faz o trabalho dela, naquele momento, ela recebe o dinheiro dela e não tem mais sentimento. Aliás, nunca tem sentimento. Ela sai, abandona e vai embora. Aí, quando essa menina falou isso, meu Deus, eu falei: meu Deus, eu preciso me arrepender. Muitas vezes, irmãos, nós estamos nos portando diante de Deus como prostitutos e como prostitutas. Nós queremos que Ele nos pague pela adoração. Nós queremos que Ele nos dê um milagre por causa das orações. Nós queremos que Ele nos faça prosperar por causa do dízimo. Nós queremos que Ele haja na nossa família, no nosso casamento, porque estamos vindo regularmente à igreja. Por isso que quando você lê o capítulo 6, verso 6, na linguagem de hoje, ele diz assim: eu não quero, Deus fala para eles, eu quero que vocês me amem com o coração e não com os lábios. Eu quero que vocês me amem de todo o seu vigor e não apenas com os seus lábios. Aí você entende por que Deus compara, por que Deus pega Oséias, casa com uma prostituta, usando uma figura de casamento, porque Deus é o esposo. Toda pessoa que se casa, quando você se casa, quando você casa, você tem o seu cônjuge, você jamais quer que esse cônjuge ame você apenas de palavras, você jamais quer que esse cônjuge ame você por meio de presentes, por meio de uma vida boa, jamais você quer que esse cônjuge ame você apenas porque ele compra roupas bonitas para você. Você quer que esse cônjuge ame você de todo o coração. Você quer que esse cônjuge tenha você no lugar muito especial do coração dele. Você quer que esse cônjuge tenha você como a pessoa mais importante da vida dele aqui nessa terra. Porque isso é que é casamento. Isso é que é amor. Isso é que é amor. Mas amar só porque aquele momento do sexo, aquele momento que você tem uma relação sexual com seu cônjuge, ou porque aquele momento ele trouxe aquele anel de brilhante, ou então aquela esmeralda verde, linda, maravilhosa, ou porque ela prepara aquela comida, limpa a casa está sempre limpa, é por isso que você tem aquele momento de amor com ela. Não. E Deus está dizendo para o povo: eu quero que vocês me amem com a intensidade da sua alma. Como ele já tinha dito lá em Deuteronômio capítulo 6, me ame com toda a sua alma, todo o seu entendimento e toda a sua força. Toda a sua força. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você, não se escandalize comigo. Se você for para amar a Deus, se você for para amar a Deus por momentos, não ame. Saia, renove sua vida, vá para algum lugar, pense.
Não vale a pena você andar com Deus só por uma questão de momento, só porque Deus fez isso com você, só porque Deus fez um milagre na sua vida que você está andando com Deus. Não é isso que Deus quer de você. Deus quer que você entenda que o milagre foi apenas um sinal, mas o que Ele quer é o seu coração para Ele, independente do milagre. Independente de como está a sua vida financeira, como está a sua vida emocional, como está a sua vida sentimental, Deus não se interessa com isso. Deus se interessa com o mais oculto da sua vida, que é a sua alma, o seu coração, e onde você estará na eternidade. Porque o tempo que você está passando aqui, que eu estou passando aqui, é um tempo que é como o orvalho, rapidamente vai passar. Rapidamente vai passar. Primeira lição: a intensidade do amor de Deus o impede de abandonar o seu povo, mesmo que esteja em pecado. Segunda coisa, Deus quer atrair o povo, nos atrair, que o ame profundamente, e não o deseje apenas momentaneamente. Terceira lição que eu quero tirar desse homem maravilhoso, desse profeta de Deus: nós precisamos entender que eu e você não podemos buscar a Deus, não podemos buscar a Deus por causa das consequências do pecado, mas porque nós queremos ficar liberto do pecado. Eu não posso buscar a Deus porque eu estou vivendo um momento de consequência de pecado, mas eu preciso buscar a Deus para ficar liberto do pecado. Porque o pecado é uma semente que ela fica ali e ela vai brotando. Se eu não arrancar essa semente, se eu não destruir essa semente, ela vai brotar de novo. Você pode, é como aquelas plantas que você corta por cima, a raiz fica lá embaixo. Você precisa cavar, precisa arrancar, precisa tirar. Olha o que Deus diz no capítulo 5, verso 15 que nós lemos. Ele diz: eu irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Deus está me esperando. Deus está te esperando para que nós possamos acertar a nossa vida com Ele. Deus está esperando. Aqui no capítulo 11, verso 4, ele diz assim: com laços de amor e de carinho, eu te trouxe para perto de mim. Eu te segurei com braços como quem segura um filho. Eu te trouxe para perto do meu peito, como quem está dando o melhor dos alimentos. Eu estou te aguardando para você vir até mim. Não há livramento, querido, se não houver o arrependimento. Vinde, voltemos ao Senhor. Como? Como eu vou voltar? Pelo arrependimento. Arrependimento gera intimidade. Arrependimento gera fidelidade. Não tem como ser fiel se não tiver arrependimento. Não tem como gerar fidelidade se não tem arrependimento. E infidelidade, querido, é uma doença. Infidelidade é uma doença na nossa vida. Aos poucos a infidelidade vai nos fragilizando. Aos poucos a infidelidade atinge a nossa vida espiritual, a nossa vida emocional. O arrependimento retira a infidelidade. Aí, a frase que o povo diz aqui: vinde, voltemos ao Senhor. Ele fez a ferida e Ele a ligará. No lugar de um coração infiel, há uma ação de um Deus. A ação de um Deus que faz uma cirurgia nos menores detalhes no seu coração e religa todos os pontos do seu coração para com Ele. Mas é preciso que haja arrependimento. Uma conversão genuína não acontece sem um verdadeiro arrependimento. Arrependimento, querido, arrependimento e fé são dois elementos da conversão, não tem jeito. O arrependimento é o reconhecimento da culpa. O arrependimento nada mais é do que reconhecimento da culpa. E a fé é a volta ao Senhor e de confiar nele. A fé é você voltar para Deus e confiar em Deus, entregar a Ele toda a sua vida, toda a sua história. E Oséias vai lá no capítulo 13, verso 9, ele diz assim: olha, a causa da sua destruição é o seu próprio pecado. A causa, muitas vezes, de nós estarmos como estamos, agarrados, amarrados, é por culpa nossa, não é por culpa do vizinho, não é por culpa da igreja, não é por culpa do Senhor, não é por culpa do demônio,
mas por nossa culpa. É isso que Deus diz para Israel: Israel, a sua ruína vem de você, mas o seu socorro vem de mim. E só quem arrepende entende que a cura está no Senhor. Nessa noite, querido, Deus quer que do fundo do nosso coração, do fundo das nossas almas, essa palavra que nós lemos aqui, no capítulo 6, vinde e tornemos para o Senhor, não seja como foi aqui para este povo, uma declaração vazia. Oséias, ele ao mesmo tempo que ele fala das tragédias, das desgraças do povo, você vai ler no capítulo 1, ele de repente ele muda, fala que Deus tem promessa, depois ele volta para falar a desgraça do povo, o pecado, depois ele volta e fala para a promessa. E no último capítulo do livro, ele diz, no capítulo 14, ele diz: volta, e eu quero parafrasear aqui para a gente poder encerrar. Volta, ó igreja evangélica Vida, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados está caído. Curarei a sua infidelidade, eu, de mim mesmo, os amarei. E eu quero encerrar esta noite, querido, também lendo Oséias capítulo 14, verso 9, numa versão mais popular. Que as pessoas sábias e ajuizadas entendam a mensagem deste livro e meditem nela. Os caminhos de Deus, o Senhor, são certos. Os bons andarão neles, mas os pecadores tropeçarão e cairão. Deus, nessa noite, quer que você faça uma avaliação. Deus quer que nesta noite nós façamos uma avaliação da nossa vida. Queria convidar você, se você puder, fechar seus olhos ou abaixar a sua cabeça. Eu quero ministrar, terminar esse culto ministrando sobre nós, ministrando sobre a nossa vida. Nós seremos surpreendidos quando nós chegarmos no céu. Nós seremos tragicamente surpreendidos em algumas situações. Em outras situações, nós estaremos sendo assim, gratificados pelas grandes surpresas que teremos. Você não pode estar no grupo que nós tragicamente seremos surpreendidos, porque lá nós não veremos você. Eu não posso estar no grupo que tragicamente irá te surpreender, e quando você chegar no céu você não me vê. Muitas vezes o povo de Israel se escondia ou se acomodava no amor de Deus e ficava, como eu disse, numa gangorra de pecar e de voltar, de pecar e de voltar. Nessa noite Deus está dizendo para você que basta desse tempo de inconstância espiritual, basta desse tempo de você ficar escondendo pecado na sua vida. Isso vai te matar, isso vai te destruir. Vinde, voltemos ao Senhor, porque Ele nos curará, Ele nos sarará. Nessa noite, querido, eu quero convidar você para sair do seu lugar. Eu quero convidar você para dar um basta. Eu quero convidar você para gerar no seu coração um arrependimento verdadeiro. Um arrependimento que tire da sua vida essas coisas que estão impedindo você de ser sarado, de ser curado. Eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente, como eu gosto de fazer. E eu quero, na verdade, antes de você, eu quero me ajoelhar na frente desse altar, porque eu preciso de arrependimento. Nós, igreja, precisamos de arrependimento. Nós vamos nos acomodando, irmãos, com a vida espiritual. Nós vamos nos acomodando aí aos cultos, a subir no altar, a pregar, a impor as mãos, a participar da ceia.
a fazer o sacrifício de jejum. Mas nós precisamos saber se isso está sendo algo sincero ou se está sendo algo cultual, algo religioso, algo porque eu sou pastor, eu preciso estar aqui no culto, eu preciso estar aqui no altar apoiando os meus colegas, eu preciso estar aqui na igreja porque a igreja precisa me ver como pastor, eu preciso estar nos trabalhos da igreja porque eu sou pastor. Mas isso não pode ser assim. Eu preciso estar na igreja, como o pastor Walter pregou na semana passada, porque estar na casa do Senhor me dá alegria. Eu não posso estar na casa do Senhor observando se a irmã está de saia curta, se a irmã está usando o vestido de alcinha, se o irmão está usando a calça atarracada, sensual, se a irmã está mostrando a barriguinha, se o irmão do meu ministério está vindo no culto, se as minhas células estão aqui, se os meus líderes de jovens estão aqui, se fulano, se o presbítero. Eu não posso viver a minha vida desta maneira. Estou precisando de arrependimento. Estar com o Senhor, andar com o Senhor, é vir para a casa de Deus, é estar nos meus momentos devocionais, não cumprindo o meu papel de sacerdote, mas cumprindo o meu papel de ovelha, de filho que ama um Deus que é vivo. Um Deus que comunica-se comigo. Eu não posso vir à igreja, eu não posso estar andando com a Bíblia só para dar satisfação a você, meu irmão. A sociedade, ao bairro que me conhece, sabe que eu sou pastor. Você não pode vir para a igreja porque você é crente desta igreja. Você não pode vir para uma campanha só porque você faz parte desta igreja, só para você não ficar mal na fita. Você precisa vir porque você tem um Deus que ama, um Deus que te restaura, um Deus que te cura, um Deus que tira pecado na sua vida, um Deus que é capaz de restaurar a ferida, um Deus que deixou você no deserto, mas é um Deus que lança a mão para te tirar do deserto. Nessa noite, eu quero, antes de você me ajoelhar aqui, porque eu quero orar pela minha igreja, eu quero orar pelo meu povo, eu quero orar por mim. Eu preciso que Deus quebre o meu coração. Eu preciso amar a Deus mais, irmãos. Você precisa amar mais a Deus. Enquanto nós não amarmos mais a Deus, aquilo que nós queremos conquistar e Deus tem para nós, vai demorar muito a gente conquistar, ou a gente nem conquista. Amor a Deus faz com que certas coisas nós deixamos para lá. Nós não ligamos, deixa para lá, estou perdendo, não tem problema, eu amo Deus. Eu amo ao Senhor. Nessa noite eu quero convidar você, se você quiser. De repente nem dá para você vir aqui na frente, porque eu acho que isso aqui vai ficar cheio. De repente você ajoelha aí mesmo na sua cadeira e fala: Deus, eu preciso me arrepender de tantas coisas, mentiras, palavras que eu tenho lançado sobre a minha esposa, meu esposo, meus filhos, a infidelidade no dízimo, infidelidade com a minha liderança, as máscaras que eu estou usando, a infidelidade com a visão da minha igreja, arrependimento porque eu não quero me envolver com ninguém desta igreja, quero me isolar, só eu e mais um, só eu e mais dois. Isso é pecado, irmão. A Bíblia chama de acepção, a Bíblia chama de você fazer grupos. A tônica que está rolando na igreja hoje, no meio dos jovens, sabe o que é? Está rolando. Eu não gosto de fulano, não vou com a cara de fulano, porque eu não senti que ele é gente boa. A tônica que hoje está no meio dos jovens, sabe qual que é? Ah, porque fulano me deu uma palavra de ciclano, que olha, cuidado, não se envolve com ciclano, eu não quero nem saber de ciclano não presta. Mas eu nunca tive nada com ciclano. É a tônica hoje entre os jovens. O que é isso, meu irmão? Ah, eu não vou, fulano é muito metidinha. Mas por que ele é metidinho? Você já conversou com ele? Já teve relacionamento com ele? É a tônica do momento no meio dos jovens. Isso é pecado, meu irmão. Vinde, voltemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas Ele nos sarará. Senhor, em nome de Jesus,
Eu não sei nem como orar ao Senhor nesta noite. Quando os meninos tocaram esse louvor, Bálsamo de Gileade, Senhor, eu vi o quanto que novamente eu preciso de arrependimento. Eu quero aqui, Senhor, me arrepender e clamar misericórdia. Tira, Senhor, do meu coração a frieza, a indiferença, a falsidade, a mentira. Tira do meu coração a máscara. Coloca no meu coração o amor intenso. Visita o meu irmão, o amigo que está aqui nesta noite. Talvez tenha alguém aqui, Senhor, que nunca teve uma experiência com o Senhor, que nunca andou muito tempo, ou pouco tempo com o Senhor, que nunca declarou Jesus, e nesta noite está ali, sentado ou de joelho, dizendo: Deus, como eu preciso me arrepender de coisas erradas que eu tenho feito, como eu preciso me arrepender por estar longe do Senhor, por estar distante. Ah, Deus, visita a nossa vida nesta noite, visita os ministros desta igreja, visita os crentes desta igreja, os amigos que estão aqui de outras igrejas. Traga sobre nós, Senhor, um arrependimento verdadeiro. Não queremos que o nosso amor pelo Senhor seja como Oséias disse que o povo assim estava sendo, porque Deus revelou para ele disse à nação: o amor de vocês é como o orvalho da manhã, que é tão bonito, cai todo dia, cumpre o seu papel, é lindo, mas é passageiro. Ó Deus, nos dá um amor intenso, verdadeiro, permanente, constante, um amor que cresça a cada semana, a cada mês, a cada ano, mas não retroceda, não diminua, não vá, ó Deus, caindo na escassez. Senhor, por favor, mude, dê-nos o controle do nosso temperamento, das nossas palavras, da nossa postura. Ó Deus, muda nosso pensamento em relação à nossa liderança, em relação aos ministérios, às pessoas, por favor. Não cabe a nós julgar. A tua palavra diz: tira a trava dos olhos. Ó Deus, a tua palavra diz que o Senhor odeia aquele que espalha a contenda entre os irmãos. A tua palavra diz que odeia aqueles que fazem separação entre um e outro. Deus, por favor, não queremos, ó Deus, estar sendo idólatras. Não queremos nos ajoelhar diante do que temos, dos bens materiais, da família, do namorado, da noiva, da esposa. Queremos nos ajoelhar no teu altar. Queremos nos ajoelhar diante da tua palavra. Queremos nos alimentar da tua palavra e não daquilo que ouvimos por aí. Senhor, não queremos sair correndo para onde se falar que tem alguém falando em seu nome. Nós vamos lá correndo sem antes averiguar se as palavras são bíblicas. Ó Deus, isso é arrependimento. Gere em nós nesta noite fé. Gere em nós nesta noite mudança de vida, o abandono, o quebrar, Senhor. Nós confessamos todo pecado que nós sabemos que temos na nossa vida e está oculto, escondido. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode se assentar. Eu quero fazer um convite para você que está aqui ainda em silêncio, ainda meditando nisso tudo. De forma bem rápida, eu não vou demorar. Sente, sem fazer barulho, em silêncio. Será que tem alguém aqui nessa noite que quer entregar sua vida para Jesus? Se houver, aí mesmo, onde você está, só levante a sua mão. Você não vai vir aqui na frente, onde você está. Se há alguém nessa noite que quer se arrepender mesmo, mudar de vida e aceitar Jesus, quem sabe você está desviado, quem sabe você percebe que você nunca aceitou Jesus verdadeiramente. Essa noite você pode fazer isso. Onde está você? Tem alguém? Uma pessoa lá atrás, por favor, uma consolidadora lá, uma senhora, fica com a sua mão levantada, por gentileza, por favor, só para a gente identificar, tem muita gente. Onde está outra pessoa? Tem outra pessoa? Levante a sua mão aí mesmo. Aonde? Aqui, aqui, aqui. Uma outra ali. Amém. Duas pessoas aqui, um casal, por favor. Por favor, vocês podem ficar de pé. Nós queremos identificar vocês, os consolidadores, por favor, atentos. Outra pessoa ali. Um casal ali. Um casal. Ali, outro. Cadê você? Fique de pé. Fique de pé. Você que está nessa noite entendendo essa palavra que é tempo de arrependimento, eu quero que você fique em pé, porque nós não podemos demorar. Consolidadores, por favor, em silêncio.
Nós não podemos perder a unção deste momento, irmãos, não podemos perder. Aquele casal ali, vem aqui, traga ali o casal, rapidinho. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Se você quiser vir aqui, vem correndo. Eu não ia trazer você na frente, mas os meus já trouxeram, tá bom, vamos fazer. Onde mais? Cadê outra pessoa? Cadê você? Está longe do Senhor? Hoje é sua noite de arrependimento, de mudança de vida, querido. Não há conversão sem arrependimento. Não há mudança sem arrependimento. Não há transformação sem arrependimento. Deus nesta noite quer mudar a sua vida. Cadê você? Tem mais alguém? Se não tiver, eu vou orar por essas pessoas. Eu vou orar por essas pessoas. Por essas pessoas que estão aqui. Vem cá, irmã Thelma, fica aqui. Eu quero orar por vocês, por favor. Orem comigo, vocês que estão aqui na frente. Orem comigo e digam assim: Senhor Deus. A igreja estende a mão para cá. Estende sua mão para cá, querido. Orem comigo, vocês que estão aqui na frente. Digam assim: Senhor Deus, nesta noite eu abro o meu coração. Eu aceito a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu peço perdão pelos meus pecados. Escreve meu nome no livro da vida. Senhor, em nome de Jesus, eu quero abençoar cada um desses novos irmãos. E quero declarar que a vida deles, Senhor, a partir de hoje, com o Senhor, pela força do Senhor, é uma outra vida. Senhor, o arrependimento deles nesta noite é transformação, é salvação, é libertação, é cura. Senhor, e nós os abençoamos no poder do nome de Jesus. Vocês podem seguir essas pessoas de vermelho enquanto a igreja faz uma salva de palmas ao Senhor. Intensa, poderosa, forte, extraordinária.